Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 ECE de Fenômenos Térmicos. O tema de hoje a ser tratado é mecanismos de transferência de calor. Só vou fazer um esboço aqui, relembrar, né, em que situação a gente está, seria um mapa conceitual. Na termodinâmica, nós definimos sistema. Em volta do sistema, temos a vizinhança. Na aula 1, o enfoque foi a primeira lei da termodinâmica, que é a variação da energia interna, delta e int, se deve a duas formas de transferência de energia. Uma forma é o trabalho, trabalho positivo para mim é entrando no sistema, e outra forma é calor. E Q positivo para mim é entrando. O foco agora, nesta aula aqui, é justamente sobre o calor. Uma coisa que nós já vimos é que calor é uma forma de energia em trânsito que se deve à diferença entre a temperatura do sistema e a temperatura da vizinhança. E, claro, tenho aqui uma parede diatérmica, de tal maneira que o calor, nesse caso, é permitido entrar. Agora, o que nós vamos ver na aula de hoje é como, né, a partir do momento que eu tenho essa diferença de temperatura, como esse calor, essa energia que é em forma de calor, pode entrar ou sair do sistema. E isso nós chamamos dos mecanismos de transferência de calor. São três desses mecanismos que nós vamos tratar. Então, agora a gente vai olhar mais detalhes a esses três mecanismos. Vamos então para a aula ECE, aula 2, que é mecanismos de transferência de calor. Portanto, como dito na introdução, calor é uma forma de transferência de energia, se deve à diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança, e há basicamente três tipos de transferência de energia, que nós chamamos de três tipos de mecanismo. Primeiro mecanismo é a condução, nós chamamos de condução térmica. Segundo é convecção. O terceiro mecanismo é radiação eletromagnética ou radiação, especificamente nós chamamos de radiação térmica. Vamos começar com a condução térmica, e vamos ilustrar, introduzir a condução através desse exemplo, que é uma parede. Na parede tem um interior, posso imaginar aqui uma casa, com uma temperatura T2, e a parte externa da parede, parte de fora da casa, com uma temperatura T1. Vou considerar uma situação aqui, que é inverno, então a temperatura T1 fora de casa é menor que a temperatura dentro de casa. Quando existe essa diferença de temperatura, o que acontece? Há um fluxo de energia, e esse fluxo de energia vai fluir sempre da face com maior temperatura, nesse caso interior da casa, para face com menor temperatura. Então, sempre o calor vai fluir do objeto com maior temperatura para objeto com menor temperatura.
como que isso acontece, né? Se a gente analisar o lado interno da parede, tem uma temperatura T2, lado externo T1. Tá? Por que que o calor, o que que significa o calor ser transmitido ali? O que que significa esse fluxo de energia? Bom, as coisas ficam mais fáceis de entender a partir do momento que nós observamos do ponto de vista microscópico ou do ponto de vista atômico. Basicamente, o que acontece quando há esse fluxo de calor, há uma troca de energia cinética, lembrando que objetos que têm maior temperatura, eles vão ter maior vibração, maior energia cinética, e vai transmitindo, essa vibração vai sendo transmitindo molécula através de moléculas. E existem situações aqui, se determinado material, por exemplo, os metais, tem elétrons praticamente livres, deixa eu limpar aqui, então, significa que vão ser mais eficientes para transportar energia. Um elétron que vai vibrar bastante, então, tem um elétron aqui, ele vai vibrar, tem um outro vizinho aqui, ele vai colidir e vai passar uma energia, uma parte da energia, então esse cara começa a vibrar, esse cara começa a vibrar também, e a vibração nós associamos isso à temperatura do objeto. Aí a questão é, se eu tenho diferença de temperatura no metal, por exemplo, T1 e T2, metal tem elétrons livres. Então, eu tenho elétrons circulando. Se eu tenho elétrons circulando, eu tenho corrente elétrica. Essa é uma questão aqui, deixar em aberto para vocês pensarem. Vamos tratar agora a condução de uma forma mais quantitativa e introduzindo a vocês a lei de condução de calor. Então, eu vou pegar aqui um bloco infinitesimal de espessura módulo dx, que será essa é a espessura aqui do bloco. Esse bloco tem uma área transversal A. De um lado dessa parede de área A, do lado esquerdo, a temperatura é T, e do lado direito, na parede, a temperatura é T mais dt. Só que eu vou pegar esse dt negativo, de tal maneira que T mais dt é menor do que T. Ou seja, a temperatura do lado direito da parede é menor do que a temperatura do lado esquerdo. Com isto, o fluxo de calor vai ser da esquerda para a direita. A lei de condução de calor disse que a taxa de transferência de calor, que é energia por unidade de tempo, calor-energia por unidade de tempo, então é dQdt. dQdt é proporcional a, primeiro, a área exposta a uma determinada temperatura. Então, tem uma área, a temperatura T, e a temperatura T mais dt. Então, essa área aqui é fundamental. E também depende da gradiente da temperatura. Gradiente da temperatura significa a mudança da temperatura em relação à posição. Nesse caso aqui, a posição em relação a x, que é o gradiente da temperatura. E, por fim, depende de uma constante K, chamada de condutividade térmica do material. Cada material tem um determinado valor de K. E o sinal negativo, que aparece aqui explicitamente, reflete o fato de que o calor vai fluir de temperaturas mais altas
para mais baixas. Tá? Então, aqui, dt dx vai ser, quando eu vou da esquerda para a direita, vai diminuir. Então, esse cara vai ser negativo. E, com sinal menos que tem aqui, dq dt vai ser positivo. É isso, basicamente, que esse sinal trata. Mas se pensarmos em dq dt, é um módulo, embora aqui a gente analise que seja positiva, é quantidade de energia por unidade de tempo. Então, dq dt é um tipo de potência, que é energia transferida por unidade de tempo. Para vocês terem uma ideia, condutividade térmica tem uma tabela classificando aqui 3 tipos de materiais. Tem aqui metais, materiais não metálicos e gases. Constante K está dado em watt por metro por grau Celsius. A gente verifica aqui que, exceto pelo chumbo, que tem um valor mais baixo, os outros materiais têm da ordem de algumas centenas de watt por metro por grau Celsius. Para materiais não metálicos, vale destacar aqui o amianto, que tem uma condutividade bem baixa, isso a gente conhece. Tem outros materiais que são surpreendentes, diamante é altíssima condutividade, e os outros aqui, que varia de alguma unidade de watt por metro por grau Celsius. Madeira possui a mesma condutividade do amianto. Só uma observação. E, por outro lado, os gases apresentam condutividade muito baixa. Vou aproveitar, então, vamos fazer uma aplicação direta dessa expressão aqui para o seguinte caso. Eu tenho uma barra homogênea de comprimento L e seção transversal A, de um material de condutividade térmica K, cujas extremidades estão mantidas com reservatórios térmicos e temperaturas TA e TB. E estou assumindo aqui que TA é maior do que TB. Aí, supondo que a superfície lateral da barra seja termicamente isolada, obtenha a taxa de transferência de energia, uma palavra importante aqui, regime estacionário, a uma distância x da fonte com temperatura mais alta. Fica mais fácil, tem a figura aqui. Então, essa é a minha barra. Tem um isolamento lateral, de tal maneira que o fluxo de calor vai ser da temperatura TA, que é maior do que TB, para TB. Então, o fluxo está da esquerda para a direita. E o comprimento da barra é L. Bom, dito isto, a questão aqui é chamada regime estacionário. Então, vamos lá. O que significa isso? Regime estacionário basicamente significa que esse fluxo de energia aqui não muda com o tempo. A temperatura do lado esquerdo vai ser sempre TA, do lado direito sempre TB, e uma certa quantidade de energia por segundo vai passando pela barra, e essa quantidade de energia por unidade de segundo é constante. Isso é, para mim, o regime estacionário. Então, eu pego a expressão que não deduzi, né? Mostrei para vocês, e simplesmente vou passar menos o K e a área para o lado esquerdo da equação. De tal maneira que do lado direito só fique dt dx. Bom,
Como é que eu vou resolver essa equação, a equação diferencial? Que eu tenho que lembrar que essa quantidade que está do lado esquerdo é constante. Agora, se tiver algum aluno fazendo bacharelado em matemática, feche os olhos, por favor, porque eu vou fazer uma mágica, que é pegar esse dx que está no denominador, passar do outro lado multiplicando. Então, fica a constante dx igual a dt. Eu tenho uma igualdade e eu posso integrar dos dois lados. Aí eu tenho que me preocupar com o limite de integração. Aqui, quando o problema fala de uma distância x, ele fala da distância x da fonte com a temperatura mais alta. Então, a temperatura mais alta é TA. Então, se eu fizer um eixo x aqui, x, a origem desse sistema de coordenadas vai ser na extremidade à esquerda da barra, e o x igual a L corresponde à extremidade direita da barra. E é uma distância entre 0 e L, uma posição, desculpe, entre 0 e L, repousa o nosso x. Esse nosso x vai corresponder a uma temperatura que vai ser T. Enquanto em x igual a 0 a temperatura é TA, e em x igual a L a temperatura é TB. Então a questão aqui é achar a temperatura em função de x. Bom, integro os dois lados e coloco o limite de integração. X igual a 0. X igual a 0 está aqui. Qual é a temperatura em x igual a 0 da barra? É TA. Então, TA. Há uma distância x, tá aqui. Qual é a temperatura da barra? É T. Então, esse T eu jogo aqui. Lembrando, então, de novo, esse cara é constante. Integral de dx no limite de 0 a tx vai dar x. Integral de dt é t. Substituindo os limites, vai dar t menos ta. Daqui para cá, eu simplesmente faço uma álgebra para isolar dq dt. Passar menos ka para o lado direito, basicamente. Então, eu tenho esse resultado aqui. Agora, esse resultado mostra o quê? dq dt é isto. Por outro lado, nós estamos em regime estacionário. Se estamos em regime estacionário, dq dt é constante. Tá? E não depende, como é constante, não vai depender aonde eu esteja aqui no x. Porque certa quantidade de calor flui aqui, não pode acumular. Tem que vir para cá, tem que vir para cá e tem que sair desse lado aqui. Se eu estiver acumulando, eu não estou numa situação de regime estacionário. Então, dq dt é constante. Então, se é constante, o lado direito diz que ele é Ka, área, temperatura A, menos T dividido por X. É quando eu estou medindo o dq dt aqui. Se eu estiver medindo o dq dt aqui, na extremidade direita da barra, a temperatura é T, TB, e na extremidade direita da barra, o X é L. Tá? De tal maneira que dq dt também é Ka Ta menos Tb dividido por L. Agora eu vou olhar essa igualdade aqui. Cortar Ka e eu vou isolar T. Fazendo isto, eu posso encontrar essa função aqui, que a temperatura, dependendo de x, é dada por Ta menos x sobre L, Ta menos Tb. Uma conferência rápida, se x igual a 0, a temperatura em 0 é Ta. Se x igual a L, então aqui vai ser L, cancela, cancela, Ta vai embora com Ta,
e a temperatura vai ser igual a TB. É linear, porque essa expressão é linear. Então, quando a gente volta aqui, de fato, essa curva, que é uma reta em vermelho, corresponde a T de X. Ok? Agora, vamos falar sobre convecção. Mostrei a tabela das constantes da condutividade térmica dos diferentes materiais e, deixa eu voltar aqui, observar um caso particular que os metais são bons condutores. Por outro lado, os gases são péssimos condutores. Então, a impressão que dá é que, se eu quero isolar um sistema de calor, é simplesmente utilizar gases. Pensando de uma forma simplista. Mas aí é que entra o outro mecanismo de transferência de calor, que é convecção, que está associada aos fluidos. Então, embora eles tenham condutividade térmica baixa, eles não são bons isolantes no seguinte sentido, porque existe uma outra forma de transferência de calor que é chamada de convecção. Essa forma, esse mecanismo, envolve o transporte da matéria. Quando eu falo fluido aqui, eu estou falando de gases e líquidos. Então, os gases e líquidos vão se deslocar quando estiverem no meio que há uma diferença de temperatura. Então, esse movimento pode acontecer de duas maneiras. Pode resultar de uma forma natural, que a gente chama de convecção natural. Por exemplo, quando o movimento é devido a diferenças de densidades de um objeto com maior temperatura em relação ao objeto com menor temperatura, tiver essa diferença de densidade. E outra, posso, por exemplo, através de uma bomba, eu forçar a convecção. Forçar que, por exemplo, um determinado ar quente vá se deslocar para o outro lado. O ar ou um fluido qualquer. Então, são essas duas possibilidades de convecção. Esse aqui é um exemplo bastante simples, bastante ilustrativo também. Tenho aqui uma panela no fogo, uma água. A panela está cheia de água. Então, o que vai acontecer? Tem dois mecanismos, pelo menos, né, envolvendo aqui. Eu tenho a chama, vai passar pela parede, pelo fundo da panela, e a passagem aqui do calor vai ser por condução. E uma vez uma temperatura do fundo da panela maior que a da água, o que vai acontecer? A água vai começar a esquentar. Agora, quando a água aumenta a temperatura, a sua densidade volumétrica, vamos lá, temperatura da água, quando sobe, ρ, que é a densidade de massa, que é massa por unidade de volume, diminui. Se o ρ diminui, o que acontece é que a água quente sobe. Se a água quente sobe, a água fria desce. Então, haverá uma circulação de água aqui, conforme a temperatura, há diferenças de temperatura aqui. Então, o texto basicamente está falando isso. Uma outra situação
que envolve essa convecção natural é quando, por exemplo, aqui está a parede vista da lateral de casa e alguém vai instalar um ar-condicionado. Tá? Então, alguém vai instalar o ar-condicionado, geralmente, que é o chão, aqui em cima. De tal maneira, o que é? Aqui eu tenho ar frio e embaixo o ar quente. Se eu instalo o ar condicionado em cima, eu vou permitir a circulação do ar da mesma forma que acontece aqui da circulação da panela. Tá? Então, o ar quente tem uma densidade menor, sobe. O ar frio, por sua vez, vai descer. Então, essa é a maneira efetiva, correta, de instalar um ar-condicionado. Finalmente, nós vamos falar do terceiro mecanismo de transferência de energia, do calor, que é a radiação térmica. Essa radiação térmica, a natureza dela, na verdade, é uma radiação eletromagnética. E como é gerado? Pelo seguinte, um determinado objeto vai ter uma determinada temperatura T. Em particular, nós vimos que a temperatura está relacionada com o movimento térmico das moléculas do gás. Mesma coisa acontece para sólidos e líquidos. Agora, esse movimento, se imaginarmos que os corpos são feitos de moléculas, por sua vez, as moléculas são feitas de elétrons, prótons, ou seja, partículas carregadas, e essas partículas estão vibrando por causa da temperatura, então o que acontece é se eu tenho um objeto com carga oscilando, vibrando, significa que esse objeto essa carga está acelerada. E carga acelerada emite radiação eletromagnética. Como a natureza dela, essa radiação se deve ao agito térmico, nós chamamos de radiação térmica. Então, um exemplo de radiação térmica vem do Sol, temperatura do Sol em torno de 6.000 kelvins, e a radiação que chega aqui tem um pico do espectro na região visível. Já vamos fazer uma rápida revisão sobre o espectro da radiação. E só a título de curiosidade, aproximadamente 1.340 joules, faltou aqui, por segundo, da energia do Sol atinge cada metro quadrado da superfície, da parte superior da atmosfera. Aí uma parte chega até a superfície da Terra. Agora, um objeto, uma determinada temperatura T, emite essa radiação, e eu consigo relacionar a temperatura com a potência dessa radiação. A potência é dada pela lei de Stefan Boltzmann. Provavelmente vocês viram isso também em estrutura da matéria. Então, a potência depende da temperatura a quarta, depende da área desse objeto, se for só aqui, no caso, a temperatura T é a área da esfera, então tem a área da superfície, que está a temperatura T. Depende de uma constante chamada constante de Stefan Boltzmann, que é comum para todos os objetos. E também tem um fator que é chamado de emissividade do corpo à temperatura de um determinado corpo. É a característica do corpo. O importante aqui, a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Acontece que um corpo que emite, ele também absorve radiação. Então, faz sentido nós falarmos de potência líquida,
Por quê? Porque eu tenho aqui um determinado corpo a uma temperatura T. Esse cara emite radiação. Qual é a potência? É sigma A o E, temperatura quarta. Só que a vizinhança está a uma temperatura T0. Então, o que acontece também é que a vizinhança está emitindo radiação. Então, é o balanço entre o emitido e o absorvido, que eu chamo de potência líquida. Tá? Lembrando aqui, temperatura T é do corpo e T0 da vizinhança. A emissividade E, que aparece na expressão, é um valor que vai entre 0 e 1, e para um corpo negro, esse valor atinge 1. E da mesma forma que um corpo negro tem 100% de emissão, tem 100% de absorção. Então, tanto a emissão como a absorção, esse fator aqui é igual para um corpo, para um determinado corpo. Bom, basicamente isso. Um problema simples para fixar esses conceitos melhor, fixar esse conceito melhor de radiação. Vamos resolver um problema cujo enunciado é o seguinte: o estudante vai decidir o que vestir, o quarto está a temperatura de 20 graus Celsius, que é a vizinhança, e a pele dele está a 35 graus Celsius. A área de sua pele exposta é 1,50 metros quadrados. Então, essa área de 1,50 metros quadrados está a temperatura de 35 graus Celsius. Tá? E aqui fala que a pele das pessoas de todas as raças fica escura no infravermelho, com emissividade de cerca de 0,900. Então, nós, seres humanos, praticamente somos um corpo negro. A pergunta é, descubra a perda de energia resultante do seu corpo pela radiação em 10 minutos. Bom, tem que lembrar que essa expressão que a gente acabou de ver, que isso aqui que a gente vai aplicar, é potência líquida. Potência é energia por unidade de tempo. Então, se eu quero energia, eu tenho que multiplicar potência pelo tempo. E o resto aqui já está no enunciado também. Então, vamos lá. Temperatura, lembrando novamente, temos que transformar em Kelvin. A área, o problema dá. Emissividade também. E a constante de Stefan Boltzmann, esse valor aqui, ninguém precisa decorar. É só olhar uma tabela, um livro, tá? Para resolver, para utilizar. Então, portanto, a taxa líquida, pegando aquela fórmula, está dada aqui, substituindo, tudo aqui está em sistema internacional, portanto, a potência em sistema internacional é watt. Então, nesse caso aqui, a potência líquida é 125 watts. O que é watts? Joules por segundo. Se eu quero energia, eu tenho que saber o tempo de exposição aí que foi perder energia. E aqui fala que ele quer energia em 10 minutos. 10 minutos eu transformo em segundos. Portanto, a energia perdida por radiação é a potência líquida, que é 125 watts, vezes o ΔT, que é 600 segundos. Portanto, eu tenho energia aqui 7,50 vezes 10 a quarta joules. Só para fazer uma rápida revisão, eu abri aqui o aplicativo do FET, de radiação de corpo negro, que eu coloquei um link aí no SE2, no site do Moodle. Então, aqui a gente tem a radiância espectral, que ele chama de densidade de potência espectral, é dado em potência por metro quadrado por unidade de comprimento de onda, que está aqui, que é o eixo
das abscissas. Esse comprimento de onda está dado em micrômetros, tá? E esse espectro da radiação de corpo negro depende da temperatura e, especificamente, eu estou aqui em torno da temperatura do Sol, que é 5.800 kelvins, tá? Aí vocês conseguem ver que o pico, né, onde a intensidade da radiância é grande, é significativo, está na região que a gente chama de visível, 400 a 600 nanômetros. Tá? Bom, o que acontece se a temperatura do corpo negro for diminuindo? Deixa eu acertar aqui a escala. Vou diminuir mais e chegar, por exemplo, da lâmpada. Então, um pouquinho mais aqui e contrário. O que aconteceu agora? O pico se deslocou, tem uma faixa ainda na região do visível, mas o pico se encontra na região aqui do infravermelho. Só que aqui a gente está falando de um corpo negro a temperatura ambiente, então a temperatura bem mais baixa. Então, vamos lá. Vamos diminuir. Contrário. A temperatura ainda está em 1000 kelvins. Então, pretendo chegar nos 300, tá bom. 300. Então, não sei se eu consigo aumentar mais. Não, aí fica muito. Para 300 kelvins, é isso que eu tenho. O que aconteceu? Esse pico, não somente pico, mas praticamente toda essa curva aqui está na região do infravermelho. Então, essa é a temperatura 300 kelvins, que é mais ou menos na faixa da temperatura que o termômetro de infravermelho mediu. Por isso que tem esse nome de termômetro de infravermelho. Bom, a gente já, então, fez uma revisão rápida do espectro de um corpo negro. Aí eu até mencionei o termômetro de radiação infravermelha. Eu estou aqui com um desses termômetros. Então, antes de mais nada, só rapidamente, o que eu tenho aqui é radiância espectral. Vou colocar unidade, por exemplo, por comprimento de onda. Então, nós temos uma curva desse tipo aqui. Tá? Vou chamar esse aqui de T1. Se a temperatura muda para T2, que é menor do que T1, então o que acontece é que o comprimento de onda vai ficando cada vez maior, até eventualmente chegar na região do infravermelho, que é o caso da temperatura de 300 kelvins. Tá? Então, um corpo com uma determinada temperatura emite esse espectro aqui de corpo negro. Claro, na vida real é aproximadamente. E quando a gente fala corpo negro, não qualquer objeto tem uma determinada temperatura. Então, tendo uma determinada temperatura, a emissão da radiação térmica tem mais ou menos essa cara aqui, esse formato. Então, por conta disso, eu tenho um pico, que é o máximo, esse máximo se dá na temperatura do corpo. Então, esse objeto aqui, que é o termômetro do infravermelho, nada mais faz do que captar. Então, por exemplo, pego aqui a temperatura de superfície, aponto, está dando 22,9 graus Celsius. Eu posso pegar um outro objeto, está tudo aqui em equilíbrio, né? Faz tempo, equilíbrio térmico. Livro de física. Também a mesma temperatura. E eu vou pegar um outro livro de física, interessante também. E a gente vê que também tem a mesma temperatura. Então, na verdade, a cor do objeto em si, tá? Não é importante. Importante é a temperatura que está o objeto. Bom,
Agora, para o corpo humano, tem que colocar aqui para o corpo. Aponto. Eu vejo que 36,2 graus Celsius. Então, isso aqui é um termômetro de infravermelho que justamente explora essa propriedade aqui, que é a radiação térmica de um objeto a uma determinada temperatura T. Bom, com esse exemplo prático do termômetro do infravermelho, encerro a aula 2 do ECE e espero que tenham, espero que aproveitem bastante para estudarem, tá? E a gente se encontra aí numa outra ocasião, na próxima aula, aula 3 do ECE. Um abração para todo mundo e bons estudos!